Você está pronto para não dormir durante esse mês? Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Daniel Destro e este é o canal Então Eu Li. E hoje, minha gente, inicia-se o primeiro vídeo do mês do horror, Dark Side. Bom, vamos lá então. Como vai funcionar a semana do horror? Toda semana no mínimo terá um vídeo novo falando sobre alguma coisa relacionada ao horror. No caso, a maioria vai ser falando sobre livros, até porque, né, é um canal literário, né? E a gente teve o patrocínio da Dark Side Books, que está nos ajudando, tá me ajudando a fazer todo esse semana do horror. Então, no caso, são 4 semanas que eu vou falar especialmente dos livros deles, só que eu quero nessas 4 semanas também falar, sei lá, de uma série ou de alguma banda, música, não sei, então não vou prometer nada, mas toda semana tem algum vídeo relacionado ao terror, as Dark Side Books, que tá inovando aqui o mercado com as suas lindas edições e com suas histórias incríveis também. E toda semana vai ter um tema, no caso, quando for relacionada a Dark Side Books. No caso, esse primeiro vídeo vai ser sobre livros que tem filmes. Então, a Dark Side já publicou diversos livros, vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho aqui. Alguns já resenhei, outros não, mas eu vou dar foco principal àqueles que eu não comentei ainda no canal. Nesse vídeo eu vou falar então sobre o grande Psicose, sobre o massacre da Serra Elétrica, também irei falar sobre a morte do demônio e também falar sobre a noite dos mortos-vivos. Todos esses livros aqui já tem resenha no canal, só que o que eu vou dar foco maior é para Sexta-feira 13, Tubarão e Renascido do Inferno. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre Psicose, que já no caso tem resenha já no canal, então dá uma conferida aqui, tá aqui ou aqui, em algum lugar para você assistir. E foi o primeiro vídeo que um vídeo resenha que eu fiz de 2014, que foi um vídeo também que está até incluído no livro da Mira Leitão, que ela comenta sobre esse meu vídeo. Então, História do Futuro da Mira Leitão está aqui falando sobre esse vídeo, olha aqui. E bom, vamos falar rapidinho de Psicose, que você já deve conhecer, também para você ter um aprofundamento maior do livro. Mas Psicose é aquela cena do chuveiro que eu já tentei recriar e eu vou colocar de novo no canal pra eu passar vergonha, porque, né, é a vida. Que cena ridícula, visão do inferno, mas tá bom, vamos lá. Psicose vai narrar a história do Norman Bates com a sua mãe, e ele acaba matando aquela pessoa, etc. E aí fica confusão, e aí meu Deus, quem matou essa mulher? Toda aquela história que você tá conhecido, que virou aquele clássico, aquele filme preto e branco, com aquela cena do chuveiro que todo mundo conhece, todo mundo já viu essa cena alguma vez na vida. Com essa edição incrível da Dark Side, minha gente, porque olha, também se vocês não conhecem, se vocês não assistiram Psicose ainda, também sugiro assistirem Bates Motel. Acabou a sua 3ª temporada esse ano que vem vai ter a 4ª e já foi renovada para a 5ª também. Então, minha gente, Psicose fica indicado já pra vocês, é a primeira indicação dessa noite, que olha, e é muito bom. Então, se você quer ter mais informações de Psicose, dá uma olhada na resenha. A Dark Side publicou também O Massacre da Serra Elétrica. É um livro, minha gente, não é um livro contando da história do Massacre da Serra Elétrica. Não é uma história, é um romance. É um livro falando sobre os bastidores da série, minha gente. Igual também tem o Evil Dead. Quem nunca assistiu aos filmes Massacre da Serra Elétrica ou A Morte do Demônio, minha gente? Esses dois livros é pra falar sobre os bastidores dos filmes, como foi o processo de criação, como que aconteceu, etc, né? No caso, se você nunca assistiu também aos filmes, minha gente, vá correr agora assistir aos filmes, porque olha, muito bom o Massacre da Serra Elétrica e A Morte do Demônio. Então assim, corram assistir, porque olha, são uns clássicos, minha gente. Tanto é que vai ter uma série derivada da Morte do Demônio, que eu não vou lembrar agora o nome, mas eu vou deixar aqui o cartaz. Eu quero assistir, então eu não sei que dia que lança ainda, etc. Mas
olha, fica mega indicado pra vocês já começarem a assistir a série, porque eu particularmente gosto muito do filme, então espero que a série faça jus ao filme, que seria meio que uma continuação. E os livros também ficam indicados se você é muito fã e quer saber um pouquinho mais do que aconteceu nos bastidores dos filmes, como veio a ideia, como ocorreu a divulgação e tudo isso. Sem contar que também a edição das duas são lindas e etc. No caso, A Morte do Demônio é o livro mais estranho e pesado e satânico que eu tenho aqui em casa, então relevem. E pra finalizar esse mini relembrando todas as resenhas que eu fiz aqui da Dark Side, A Noite dos Mortos-Vivos, minha gente, com essa edição de arrepiar também. E é muito legal, também foi um presente do meu amigo Arthur, que olha, minha gente, vamos combinar, é muito bom. São duas histórias desse livro aqui, que é A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos. Então, se você quiser saber um pouquinho mais deles, eu fiz uma resenha também muito bonitinha lá, muito legal. Então, pra você se aprofundar mais, tá aqui, em algum lugar. Mas agora vamos realmente para o intuito do mês do horror. Vamos falar sobre esses 3 incríveis livros que eu acabei lendo, especialmente para o mês do horror. Já assistiu Sexta-feira 13? Se você não assistiu Sexta-feira 13, novamente pausa esse vídeo e vai assistir pelo menos ao primeiro filme dessa franquia. Porque eu sei, tem muitos filmes do Sexta-feira 13, acho que são 10, 11 filmes, não lembro agora de cor. Só que eu sei uma coisa, você tem que assistir pelo menos o primeiro. Se você não conhece a história, eu vou resumir muito resumido por cima. Imagina o seguinte, um acampamento, ele estava fechado por um tempo, por conta que os monitores meio que se distraíram e uma criança acabou morrendo nesse acampamento, que se chama Crystal Lake. E aí a mãe ficou louca e o filho também ficou, eles fizeram fazer vingança, etc. E aí ficou nisso. Bom, esse acampamento foi abandonado por conta que todas as pessoas acabaram morrendo, etc. E começaram a falar que esse acampamento era amaldiçoado. Por conta disso, minha gente, vamos falar que um tempo depois é uma pessoa que resolveu abrir esse acampamento falando que não, para, bobagem, etc. Contratou novas pessoas e aí começou uma série de assassinatos. E eu amo muito filme de terror porque em 24 horas tudo acaba. Só que aí você me perguntar agora, Daniel, esse livro é um romance da história ou não? Não, esse aqui é um livro de bastidores dos filmes, né? Contando em especial o primeiro filme, como veio a ideia, como eles fizeram pra divulgar esse filme e tudo mais. Mas, gente, a Dark Side, como sempre, está de parabéns com isso daqui. E como eu falei, se você é fã de filmes de terror em si, vocês devem mesmo ler Sexta-feira 13, que se passa mais ou menos nos bastidores, os arquivos de Crystal Lake. Bom, vamos falar agora sobre Tubarão, do Peter Bradshaw. Bom, faz 40 anos que esse livro foi publicado e 40 anos que tem também o filme Tubarão, que também, minha gente, se você quer um filme bom, um filme de terror aquático, eu recomendo fortemente você assistir Tubarão. Bom, a história eu acho que é muito nítida, né? Basicamente um tubarão, ele meio que resolve fazer com que os banhistas sejam sua comida. Então assim, o que vem aterrorizando todo o pessoal do lugar e afetando inclusive a economia do local. Uma coisa que você percebe enquanto lê esse livro é que o Peter, ele tem um grande domínio sobre a história. Tanto é que nos 2 primeiros capítulos ele já apresenta pra gente os personagens principais e inclusive o antagonista, e deu mais ou menos uma história breve de cada um, sem muitas delongas, sem ficar muito maçante, cansativo, nem nada. Então basicamente ele chega, apresenta, fala o que é necessário assim, e com o decorrer da história, se houver necessidade, ele vai colocando alguma outra informação. A primeira parte desse livro tem altas doses de terror, tanto é que o final do capítulo 2, se você tem um estômago um pouquinho fraco, tem uma descrição muito horrível do que acontece com uma presa do tubarão. E você vai ficar de boca aberta e se você tiver um pouquinho mal, você vai vomitar. Falei! Nos comecinhos da história você vai achar que o Peter Benchley, whatever, ele acabou exagerando muito na dose de sangue, de terror e tudo isso. Só que com o decorrer do capítulo, no caso você vai pensar nisso a partir da segunda vítima, que você vai ver lá e ficar... uau! Só que no caso você vê que não, que o Peter ele fez exatamente isso pra mostrar que o animal não tem nenhuma racionalidade e etc. Semelhante ao filme, basicamente o personagem principal da história, o próprio tubarão, ele não é mostrado tanto assim, mais ou menos. A história foca mais no que está realmente acontecendo mediante aos fatos que ele está correndo. Seria tipo terror máximo, porque esse serial killer ou monstro, basicamente ele não está muito presente na história, ele mais está mostrando o que está realmente acontecendo com o que ele está fazendo. E no caso a segunda parte foi um pouquinho mais arrastada e a terceira foi mais uma
luta aquática, vamos falar assim, pra sobrevivência. Até porque quando você olha essa edição, você vê que não tem um fundo tão... Você não vê o final desse buraco, vamos falar assim. E basicamente basicamente isso que dá muito medo, porque você não vê o final, então você vai lutar com isso. E essa capa ficou maravilhosa. Tanto é que eu preferi comprar essa, até porque eu sempre peço a edição limitada, etc. Mas a edição em brochura é essa aqui. E como vocês devem saber, o trabalho da Darkseid é incrível. Eu já falei isso N vezes nesse vídeo. E a história, minha gente, eu achei até que um pouco fiel ao livro, sim. Ao filme, sim, é bem bacana. E olha, muito indicado para os fãs de terror aquático. Pra finalizar esse vídeo, vamos falar agora sobre... Não zoem eu falando. Hellraiser, acredito que é isso, eu não consigo falar. Renascido do Inferno, minha gente. Com essa edição maravilhosa. Antes de tudo, não parece, mas é o que parece couro, gente. É lindo, é isso aqui. Vocês não têm ideia dessa edição. Que edição linda. Eu li esse livro exatamente em um dia tão bom que ele é. Bom, você também deve assistir algum dia Hellraiser, Renascido do Inferno. Você vai acabar encontrando por aqui. E, gente, é muito incrível! Eu admito que eu acabei assistindo esse filme esse ano, porque eu não sei porquê, eu nunca quis assistir esse filme, mas tudo bem, é um clássico. O livro começa com o Frank, que é o personagem principal, ele está tentando desvendar o mistério de uma caixa chamada Configuração Le Marchand. O Frank basicamente é um bosta, ele já andou o mundo inteiro pra tentar conseguir todos os tipos de prazeres carnais do mundo, ele já cansou desse tudo isso daí, etc. Pra ele não existe mais prazer. E com essa caixa ele abriria uma nova dimensão que, acredita ele, queria conseguir essa nova forma de prazer. Nessa outra dimensão vivem os Cenobitas, que seriam uma pessoa... seres que conseguem dar uma forma de prazer e satisfação para ele. O Frank consegue solucionar essa caixa, né, desse segredo. Ele vê que o prazer para esses outros seres é diferente dos prazeres humanos. E ele acaba conseguindo um pouquinho mais que isso. E ele é levado então para essa outra dimensão, onde ele será torturado, o seu corpo será todo mutilado, e aí começa cenas horríveis para ter uma total transformação, e ele virá mais ou menos isso. Depois de alguns meses, Rory, acho que é assim que pronuncia, é irmão de Frank, e ele está casado com a Julia, que basicamente eles vão morar numa nova casa onde era o Frank morava, que basicamente ele desapareceu e eles nunca mais se viram e etc. Eles vão morar lá e o casamento entre a Julia e o Rory está meio que desgastado e etc. E ele acredita que morando lá uma nova coisa ia acontecer. Só que muito pelo contrário. A Julia, lá, ela meio que percebe que tem alguma coisa a mais lá, que tem uma presença a mais. Até que um dia o Frank meio que acaba falando que ele está lá. E os dois meio que tiveram alguma coisa no passado. O Frank, né, ou melhor, a voz, que o Frank não se dá a cara não, meio que diz que ele precisa cada vez mais de sangue, que agora ele foi despertado. Então a Julia vai então atrás meio que disso daí pra tentar ajudar o Frank, fazer tudo por ele. É horrível algumas cenas, o modo que ela faz pra conseguir isso. Se você assistiu provavelmente ao filme, você vai sentir uma grande diferença no início desse livro, onde eu particularmente achei muito melhor a introdução, o início desse livro do que do filme. É uma leitura rápida, tem aproximadamente 150 páginas esse livro, então assim, rapidinho, numa sentada só você vai ler. E é claro, gente, é um clássico da literatura também, porque eu só falei de clássicos hoje da literatura da parte do terror. Então fica indicado pra vocês todos esses livros da Darkseid Books. Espero que vocês leiam algum. Comente aqui embaixo se você leu algum, se você quer ler algum, qual é o seu desejado. E semana que vem eu volto para mais indicações, para mais vídeos. Ou quem sabe essa semana, não sei ainda, né, mas tudo bem. Então é isso, até o próximo vídeo. Fui!